Tem um áudio aberto, pronto. Peter Bicarque. Ele foi professor de classe e de inglês por 26 anos na Escola Rudolf Steiner, em São Paulo. Membro do grupo de coordenação e docente do curso de formação de professores da Escola Waldorf Rudolf Steiner por 14 anos. Coordenador e co-iniciador do curso Brasil de Formação de Professores Waldorf. Coordenador e responsável pelo curso livre de fundamentação em Jaguariúna, São Paulo. Coordenador pedagógico das sedes do curso Brasil, no Paraná e no Rio Grande do Sul, tutor da Escola Waldorf Querência, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Escola Waldorf Rural Turmalina, em Paudalho, Pernambuco. Palestrante e conferencionista antroposófico para a área da educação. E o nosso segundo convidado de hoje é o Sebastian Calquim. Ele é professor de jardinagem da Escola Waldorf Querência, em Porto Alegre. Se dedicou ao estudo da antroposofia a partir da prática da agricultura biodinâmica e nos últimos anos tem se dedicado à linda tarefa de unir pedagogia e agricultura. Tem formação acadêmica de engenheiro em agronegócios na Universidade de Santiago, no Chile, e formação livre de agricultor biodinâmico a partir de cursos e estágios no Chile, Argentina, Peru e Brasil. Também se formou como especialista e técnico em agricultura biodinâmica na Escola Agrícola Tottenfelderhof, na Alemanha. Bom, apresentando os nossos convidados de hoje, só quero dar mais um recado de ordem prática. Acho que para organizar melhor, se vocês puderem me mandar as perguntas, acho que a Melanie vai me colocar como anfitriã, assim que ela aceitar todo mundo. E no decorrer da nossa conversa, eu vou avisando o Peter e o Sebastian que chegaram algumas perguntas, e vou compilando as temáticas das perguntas. E eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada. A Sessão de Jovens, ela fica muito feliz de poder proporcionar esse tipo de evento. E para os interessados em conhecerem mais a Sessão de Jovens, a gente se encontra mensalmente através de um grupo de estudo que é aberto. E quem quiser pode vir perguntar no pessoal ou através do Instagram também, da Sessão de Jovens Brasil. E eu acho que é isso. Bom, Peter, Sebastian, palavra de vocês. Muito obrigada por toparem nosso convite. Queres começar, senhor? Eu acho que é melhor você, professor Peter. Ok. Boa noite a todos vocês. Para mim é um prazer estar aqui. É com muita vontade que eu gosto de falar sobre esse tema. Eu considero extremamente atual e importante. Portanto, se vocês não vão ver alguém que é imparcial, eu gostaria, antes de mais nada, ainda acrescentar aqui, porque senão eles vão ficar tristes comigo, eu sou tutor também da Escola Micael de Fortaleza. Eu esqueci de pôr isso na lista aí. Outra coisa, de antes da Páscoa, quase no início da pandemia, da quarentena, o ano passado, eu resolvi começar leituras de textos de Steiner à noite através de um canal, Quando com Andar, sempre das 9 às 10 horas da noite. Atualmente isso vai de segunda a quinta-feira. Já estamos completando quase um ano de leituras, com uma interrupção agora no mês de janeiro, por época do Natal, em dezembro e janeiro. E, obviamente, as coisas que a gente vai lendo vão também fazendo parte do que a gente quer compartilhar, porque sempre que a gente lê o Steiner tem alguma coisa extremamente atual e pertinente ao momento que cada um está vivendo. Parece que sempre, a gente nunca fica fora de uma situação dessa. E eu gostaria de começar, então eu vou pegar, quem assiste o canal vai pegar alguma coisa assim de repetição, quem já fez tutoria também. Eu estou ficando velho e velho fica repetitivo, mas eu espero que não fique enjoativo, tá bom? Então, eu gostaria de compartilhar um pensamento do Steiner que eu topei com ele muito recente, há 3 semanas atrás, quando eu estive em Curitiba, dando um módulo,
e me apareceu uma coletânea que eu quero recomendar muito, que são coletâneas, versos e orações e mantras do Rudolf Steiner, e coletados e traduzidos pelo Jonas Bach. Então, é esse livrinho aqui, ó, e essa é de uma editora dele mesmo, a editora Lohengrin. Então, se vocês quiserem encomendar, eu só posso recomendar muito. E é interessante porque nos outros livrinhos de versos e meditações e coletâneas, eles estão assim meio que aleatoriamente contidos na publicação. Aqui não, aqui eles estão ordenados por temas. E tem vários, por exemplo, tem um dos temas é natureza, educação, língua. E é desse que eu quero ler algo que, para me pareceu extremamente atual. E vai assim: da seriedade do tempo deve nascer a coragem para o ato. Concedei ao ensino o que o Espírito vos dá, e vós libertais a humanidade do pesadelo que pesa sobre ela através do materialismo. Vou ler de novo. Da seriedade do tempo deve nascer a coragem para o ato. Concedei ao ensino o que o Espírito vos dá, e vós libertais a humanidade do pesadelo que pesa sobre ela através do materialismo. Ainda para contextualizar um pouco a minha fala, nesse momento, nessas leituras, desde o Natal, a gente tem lido aquela coletânea que a Luísa fez sobre os contos, conferências natalinas que Steiner foi dando em vários momentos. E essa última, que nós vamos terminar a leitura dela hoje, terminamos a leitura ontem, é impressionante, e mais impressionante ainda, quando a gente se dá conta que poucas horas depois dela ter sido encerrada, o Goetheanum, eu digo, é cremado. Não foi um incêndio, aquilo foi uma cremação, algo vivo vivia lá. E é muito importante o que o Rudolf Steiner está colocando ali, muito significativo nessa relação do homem com a natureza, como é que nós podemos nos perceber como não pertencentes à natureza, porque isso faz parte da nossa natureza, não pertencer à natureza, o que pertence e o que não pertence. Nesse sentido, ele também fala, não é, do momento em que nós nos encontramos evolutivamente hoje, né? Com essa inteligência que nasce a partir de uma forma de existir exclusivamente voltada para a realidade sensorial. E esse foi um longo caminho evolutivo da humanidade até chegar a esse ponto. Vamos subir, meu amor. Ananda, é isso. Até chegar ao ponto de hoje, né? Mas isso significa, eu vou assim resumir muito, que nós devemos pensar que a cada nova encarnação, a possibilidade de mergulhar mais profundamente na organização etérico e física se dava. A cada encarnação, ou o processo encarnatório através do tempo, possibilitou que o ser humano cada vez mais mergulhasse cada vez mais profundamente na experiência da sua corporalidade. Isso levou muito tempo, e o Rudolf Steiner diz o momento em que esse encontro com
esse encontro exclusivo com a corporalidade, ou seja, tudo aquilo que não pertence à corporalidade some, adormece. O mundo, o que a corporalidade nos oferece são os órgãos sensoriais para perceber uma versão da realidade sensorial. E toda a outra versão da realidade adormece nisso. E aí o Rudolf Steiner diz que foi por volta do século XIV que esse mergulho mais intenso se deu na corporalidade. E a gente sabe que a partir de 1415 começa a assim chamada Quinta Era Pós-Atlântica, na qual nós vivemos hoje, que tem uma duração de 2.160 anos. E nós podemos dizer que esse período ainda está muito no seu início. A gente ainda nem se deu conta direito do tempo em que nós estamos vivendo, porque a gente ainda carrega muito dos tempos passados. E isso significa que nós, apesar de já estarmos num tempo em que a experiência encarnatória já não é mais tão profundamente física como era até o século XIV, mas a gente ainda vive como se fosse. E a nossa inteligência, vinculada fortemente com a experiência sensorial, começa a desenvolver algo novo no mundo. E isso principalmente através da humanidade ocidental, não é? Nós podemos dizer que a Revolução Industrial é um produto da yoga ocidental, da yoga do materialismo e da concepção natural das coisas, das ciências naturais que se fundamentam exclusivamente na experiência sensorial. E, com isso, nós nos colocamos diante dos fenômenos e não mais dentro dos fenômenos. Todo conhecimento que nós temos é um conhecimento reflexivo dos fenômenos, não a partir de dentro, mas de fora. Todas as teorias que nós vivemos hoje, como é que as coisas começaram, como é que as coisas se deram, são de uma inteligência que não consegue mais penetrar o fenômeno. Fica diante dele e tece conjecturas muito inteligentes, mas nos deixa separados. Aqui eu queria fazer um parêntese para sugerir para quem não conhece, ou para lembrar quem conhece, de uma contribuição que uma neuroanatomista do cérebro norte-americana chamada Jill Bolte Taylor deu muitos anos atrás, quando ela descreve, no TED, né? Ela descreve uma experiência que ela teve quando foi diagnosticado um tumor no cérebro dela. E esse tumor, é muito, muito curioso ver como é que ela fala, porque, de repente, ela fala, eu, neuroanatomista e pesquisadora do cérebro, de repente tive uma oportunidade única de conhecer a experiência do cérebro a partir de dentro, e não de fora, como eu estou acostumada. E é muito interessante ver o que é esse dentro que ela relata ali. Jill Bolte Taylor, e o título em português é Um Derrame de Percepção. É só para ilustrar um pouco, porque muita gente fala que a gente percebe as coisas de fora e não mais de dentro, e a gente não sabe nem mais o que é dentro e o que é fora. A gente nem conta mais com a experiência de dentro. Mas, quando nós começamos a estudar a ciência espiritual, nós somos convidados a entrar dentro dos fenômenos, a conhecê-los a partir de dentro. E isso exige certos esforços. Eu ainda quero voltar, dentro desse caminhar da nossa humanidade, falar um pouco mais dessa inteligência, porque ela tem a ver com o tema.
o entorno educativo. Muitos anos atrás, ainda na década de 80, quem me conhece já vai falar, lá vem ele com aquela história, mas é essa história mesmo que eu vou contar de novo, né? Eu pude participar de uma palestra de um alemão que vivia na Finlândia, chamado Freddy Heinz, e nessa palestra ele mostra como que, em um certo momento, essa inteligência nossa começou a ser engenhosa de uma forma como ela nunca foi antes. E nessa engenhosidade, nós começamos a produzir certas máquinas, mas sob um princípio novo, um princípio que a tecnologia até então não conhecia, que é prender energia. Prender energia. Antigamente, o ser humano lidava com a energia do fogo, da água, mas sem prendê-las. E esse prender era a máquina, o princípio da máquina a vapor, que tinha uma caldeira que gerava energia e com uma válvula você podia dosar a energia presa de acordo com as suas necessidades. E essa energia começou a girar rodas. Rodas. A primeira máquina a vapor foi uma bomba para esvaziar as minas de carvão na Inglaterra. Mas logo essa engenhosidade, essa inteligência engenhosa começou a girar hélices de navios, começou a girar rodas de carros e começou a girar hélices de aviões. Então, começou a girar rodas. E no século XX, o primeiro terço do século XX, assim colocava o Fred, nós tivemos assim um derrame dessa tecnologia do princípio da explosão, ou seja, da energia presa que é liberada conforme nossa vontade, para girar rodas. E isso teve um efeito que os seres humanos já não tinham mais, como antigamente, uma relação com o entorno no qual eles nasceram, porque sobre rodas o ser humano podia mover-se cada vez mais rápido em distâncias cada vez mais impensadas anteriormente. Ou seja, a quilometragem de cada existência aumentou muito a partir dessas rodas que giraram. Agora, quando as rodas giram, algo para. As rodas fazem algo e esse algo para, esse algo cessa. Esse algo para, diminui. E isso são as nossas pernas. Ou seja, as rodas começaram a substituir as nossas pernas, os nossos membros inferiores. E todas as outras ferramentas que vêm a partir desse princípio também vão no lugar das nossas mãos. Então, o Fred dizia ali, né, que com esse princípio da explosão que inundou o mundo numa revolução industrial e que começou antes, mas que realmente se esparramou pelo mundo no primeiro terço do século XX, essa tecnologia nos trouxe avanços, mas também gerou problemas. Nós passamos a nos distanciar da Terra. Distanciar da Terra. Depois ele avança para dizer que no segundo terço do século XX veio uma nova onda tecnológica, que é a onda das comunicações, do rádio, da televisão. Começou com telégrafo, mas depois rádio, televisão, e onde as notícias cada vez mais alcançavam lugares impensados em tempos impensados, chegavam, cada ser humano ficava cada vez mais presentes em notícias que vinham de lugares que ele pouco conhecia. Aliás,
Hoje em dia, a gente nem percebe o quão pouco conhece do lugar de onde vem a notícia, mas conhecendo a notícia, a gente conhece o lugar. E isso provoca... houve uma benfeitoria com isso, mas houve um efeito colateral, é que com as comunicações passou a haver um afastamento de um ser humano do outro. Essa tecnologia das comunicações nos afasta um do outro. A tecnologia das rodas nos afasta da Terra. E a terceira onda tecnológica, essa que se abateu, ou que nós mergulhamos no terceiro terço do século XX, que é a inteligência da computação, diz ele, ele diz assim, o exemplo que ele deu foi assim, naquela época estavam começando a ver os caixas eletrônicos de banco. E ele fala, e ainda eram muito limitados com relação àquilo que eles oferecem hoje. Mas ele diz, a gente entra num caixa eletrônico, né? E ele é uma facilidade enorme. Mas se nós queremos alguma coisa que não está programado nele, apesar de muita coisa estar programado, mas se nós quisermos dar um passo numa coisa que não está programado, há um limite. Então, o que ele diz assim, que na medida em que a gente vai lidando com essa tecnologia, nós vamos nos conformando com os limites que ela tem, apesar de cada vez mais elas estarem ilimitadas. Mas é uma conformação que tem como efeito colateral o afastamento do ser humano de si mesmo. Esse é o terceiro afastamento. Afastamento do mundo com as rodas, afastamento do outro com a comunicação e afastamento de si mesmo com a ciência da computação. E se vocês olharem antropologicamente, vocês veem como que é trimembrado isso. A primeira coisa que começa a ser posta em aposentadoria são as pernas, são os membros inferiores e os braços. A segunda coisa é a região do tórax, do peito, aquela região através da qual o ser humano se comunica um com o outro ao vivo. E a última é um afastamento de mim mesmo que tem a ver com a cabeça, tem a ver com o sistema neurosensorial. E naquela época ele falou, e ainda vai haver um quarto distanciamento, que vai ser o distanciamento final, que vai acontecer no primeiro terço do século XXI. E aí nós estamos hoje, que vai ser provocada pela tecnologia dos games, dos jogos eletrônicos. E esses jogos eletrônicos não devem ser concebidos só aqueles joguinhos que a gente joga e a criançada passa horas jogando, mas também, eu recomendo que assistam aquele documentário chamado AlphaGo, um programa que os ingleses desenvolveram para ver se eles conseguiam vencer o jogo mais complicado que existe entre os seres humanos, o mais mental, o que oferece mais possibilidades de variação, que é um jogo que é jogado especialmente na China e especialmente na Coreia, que chama Go. Go. É pouco conhecido entre nós, o jogo Go. Vale a pena assistir esse documentário. Ele mostra muito a situação de afastamento e de transformação que é necessário diante desse afastamento. Então, esse último afastamento é o afastamento da nossa humanidade. E esse é o final, não tem outro. Afastamento do mundo, afastamento do outro, afastamento de si mesmo e afastamento da nossa condição humana. Isso tudo provocado por uma inteligência crescente que está cada vez mais, né, toda a tecnologia, né, eu sempre digo, o reino tecnológico é o quinto reino, e desse reino nós somos os deuses, nós somos os genitores do reino da tecnologia. E o reino da tecnologia não é nada mais do que uma virtualização da realidade. Não existe nenhuma realidade na tecnologia, só uma versão virtual da realidade. E hoje nós estamos fortemente sendo sugados para dentro
dessa dimensão da existência virtual. Mas se nós, e principalmente agora as crianças, e principalmente agora dentro dessa tragédia que nós estamos imputando às crianças com... as crianças hoje são transmissoras de vírus, nada mais. O importante hoje é que elas são transmissoras de vírus. E, portanto, tem que ficar em casa, não pode ir para a escola, não pode se relacionar. E os efeitos devastadores dessa quarentena prolongada não estão sendo devidamente percebidos, noticiados, porque tudo que vale hoje é o corpo. No materialismo, vale o corpo. A alma não vale nada, ou praticamente nada. A alma é um apêndice do corpo. Mas as medidas que nós estamos tomando para lidar com o corpo estão afetando profundamente, traumaticamente, a alma de crianças e jovens, quando não de adultos também. Bem, isso colocado, nós podemos perguntar agora o que é que precisa ser feito. Porque todo mundo sabe que nós não conseguimos existir na dimensão virtual. Mas tudo que nós estamos fazendo é querendo metê-la dentro da dimensão da existência virtual. Nós somos ainda encarnados num corpo que sofreu uma longa evolução, num corpo que pertence à natureza, um corpo que pertence ao mundo natural. E esse corpo, esses 4 reinos, mineral, vegetal, animal e reino humano, que são criação dos deuses, sofrem com esse reino que nós estamos criando, que é o reino tecnológico. Nenhuma máquina consegue favorecer absolutamente nada à vida. As máquinas são, por si, não podem ser diferentes do que consumidoras de vida. E, obviamente, aqui não está sendo dito para nós agora nos afastarmos da máquina, mas nós temos que aprender a lidar com ela para que ela não passe a lidar conosco, porque esse é o prognóstico que tem por aí. E ainda eu quero agora pular um pouquinho e acrescentar uma pergunta, não é? Que talvez todos nós já nos fizemos, mas se não fizemos, ela é interessante, né? Ela está assim colocada também na antropologia geral do Steiner, naquelas monumentais palestras sobre a natureza humana, a constituição humana. E a pergunta é: nós temos pernas e caminhamos? Ou seja, nós caminhamos porque temos pernas ou temos pernas porque somos seres caminhantes? E a resposta que se dá a essa pergunta é determinante, muito determinante. Eu vou repetir. Nós andamos porque temos pernas, ou nós somos seres caminhantes e, por isso, temos pernas. Para isso, temos pernas. E se eu quiser vir aqui para cima, eu pergunto: nós pensamos porque temos cérebro, é aí que a ciência está hoje, mas ela já está na dúvida, ou nós pensamos e por isso temos cérebro? Quer dizer, o cérebro é um produto do pensar, da mesma maneira como a perna é um produto do caminhar. E é muito fácil ver a realidade disso no desenvolvimento infantil. As pernas com as quais a gente vem para o mundo são ridículas. As pernas de uma criança recém-nascida são ridículas. E elas precisam de um desenvolvimento. E é só se perguntar assim: se eu
por alguma razão, educar uma criança a andar sempre num solo liso e horizontal, talvez até para não acionar o seguro-saúde, porque solos acidentados são mais perigosos do que solos lisos, como se dará a configuração dos pés desse ser que andou sobre solos lisos? Esse pé não se forma naquilo que um pé humano pode se formar, porque o pé se forma conforme o uso que eu faço dele. De maneira que esses ambientes artificiais não desenvolvem o nosso esqueleto, a nossa musculatura para a vida na Terra. Então, a gente vive com um corpo meio ET hoje na Terra, cada vez mais. E, com isso, também a possibilidade de um desenvolvimento espiritual, porque um desenvolvimento espiritual requer um corpo bem formado. E agora eu não estou dizendo que pessoas que nascem com deficiências corporais estão invalidadas de terem um desenvolvimento espiritual. Cuidado para não levar para lá. Mas eu estou falando, no caso agora, de educação, de acompanhar o desenvolvimento de crianças que estão vindo para uma encarnação, mais uma encarnação aqui na Terra, e que a gente possa oferecer, principalmente inicialmente ao corpo físico, as condições que a Terra tem para oferecer para que haja um desenvolvimento adequado a um corpo adequado à Terra. E o corpo adequado à Terra também é um corpo adequado ao desenvolvimento espiritual. Isso depois, o Sebastian, acredito que vai entrar um pouco mais nisso do ponto de vista do agricultor e da pessoa que lida com a terra e que lida com os movimentos do corpo na terra. Então, o conceito de entorno educativo não pode deixar de começar alicerçando-se sobre o solo, sobre a terra, sobre aquilo que oferece a primeira resistência à nossa existência. Não é? Nós nunca fomos tão pesados como no momento em que nascemos, os primeiros dias de vida, nós somos totalmente entregues às forças da gravidade da Terra. E a nossa evolução, gradativamente, é a partir da gravidade da Terra, contando com ela e não desfazendo-se dela, crescer para os céus, para cima, afastando-nos dela com ela como base. Então, quando nós estamos agora num mundo onde cada vez mais as crianças estão sendo sugadas para uma dimensão virtual e, com isso, a atrofia de um corpo necessário para uma saudável vida na Terra. Saudável vida não é só vida de saúde, de não ter febre, mas uma vida anímica e uma vida espiritual requer que esse corpo seja bem formado. E, hoje em dia, as condições, os ecossistemas que nós estamos oferecendo são já tão estranhos à própria Terra, tão estranhos à própria natureza, tão estranhos ao nosso próprio corpo, que essa educação que a gente veio tendo até agora requer que ainda um passo a mais. Assim é que, bom, eu entendo e acredito que outros que estão pensando mais na questão do entorno educativo pensam. Isso significa que toda essa concepção meio que estereotipada da relação que educação tem a ver com sala de aula, com carteira, com lousa, agora nem é lousa, é com videoconferência, com
as salas de aula hoje estão se zoomando, estão zoomindo do plano real. E a vida, a encarnação, pede outra coisa. A encarnação pede desenvolvimento a partir da realidade terrena, da versão real, daquele palco que nos é dado, a partir do qual nós também nos desenvolvemos, que é a Terra. Obviamente, o ser humano também tem necessidades que vão além da Terra, mas se ele não fundamenta os seus alicerces na Terra, ele também não consegue atingir as necessidades que estão acima da Terra. Eu diria como a arte e a ciência. Então, a proposta aqui agora é a educação aproximar-se mais de organismos agrícolas, mas não agrícolas de monocultura, porque isso já é outra epidemia de doença, mas organismos agrícolas que são realmente organismos diversificados e comprometidos em tentar virtualizar o menos possível a educação, se aproximar do agricultor, e o agricultor se aproximar da educação. Porque o que aconteceu historicamente é que a educação saiu da terra e se aglomerou na cidade. Quem ficou na terra foi o agricultor. O agricultor não pode fazer outra coisa a não ser exercitar o seu corpo na prática agrícola, mas dissociado, muitas vezes, do exercício de cultura humana, daquilo que talvez na cidade aqueles que vivem lá têm, mas eles estão distanciados da terra. É necessário haver uma reaproximação entre esses polos. E eu vou terminar a minha explanação ainda mencionando que quando eu conheci a antroposofia, isso foi na Inglaterra, fazendo um curso no Emerson College, e naquela época ainda vivia o Mr. Edmonds, que era fundador do Emerson College, e eu tive assim, a gente teve a grata possibilidade na vida de trazê-lo várias vezes aqui para o Brasil, fazendo vários cursos, tendo várias iniciativas. E já naquela época, isso nos anos final dos anos 70, início dos anos 80, ele dizia, né, que as condições humanas daquela época ainda vão piorar muito e que a humanidade vai sobreviver. Ele chamava aquilo inicialmente de ilhas de cultura. Agora, esse termo ilhas foi substituído por oásis. Em volta tem um deserto e não água, e o oásis é fértil. E o tripé de uma ilha de cultura é educação, agricultura e medicina. E ainda depois falaram, aí está trimembrado, vamos quadrimembrar isso aí e vamos pôr também aí a vida econômica, a vida de produção de bens. Então, desde lá, a gente vem acarinhando e vendo que realmente as condições que são dadas para as crianças hoje quase que impossibilitam que elas tenham uma encarnação saudável. E que é necessário fazer algo por isso. E a proposta disso que agora começa a se chamar entorno educativo, onde as crianças realmente entram em contato não só com um exercício de trabalho pedagógico, mas realmente entram em contato com pessoas que estão com o agricultor
que não está ali dando aula de jardinagem, é um agricultor que está ali trabalhando para ter o seu sustento e as crianças poderem vivenciar e, na medida do possível, participar disso. Ainda uma informação, nós temos um WhatsApp que chama Pedagogia do Fazer, e nós estamos tendo, uma vez por mês agora, um encontro com o Peter Gutenhofer, que é um dos grandes incentivadores mundialmente conhecido dessa pedagogia do fazer. E o bonito é que o Tobias Harkemeyer, que é o iniciador de um organismo agrícola chamado Hofpente, na Alemanha, e que agora tem uma escola lá. Antes as crianças vinham, mas agora tem uma escola, ou seja, lá está sendo praticada a pedagogia do fazer já em pleno vapor. E o Tobias também quer participar desses encontros conosco. E esses encontros são uma vez por mês, a primeira segunda-feira do mês, às 17 horas, das 17 às 19h30. E a próxima, então, será na próxima segunda-feira, dia 1º. Então, feito esse comercial, eu agora paro. Eu não sei se eu falei que eu tenho que sair às 19h30, então eu também não quero ficar falando o tempo todo. Eu paro minha contribuição aqui e talvez agora podemos ter algumas perguntas. A Gabriela pode ver que perguntas surgiram. Eu tento responder mais uns 10 minutos essa pergunta. Queria depois passar para o Sebastian. Eu também queria ouvir o que ele tem para dizer. E aí, depois, no fim, a gente vê como faz. Peter, só uma coisa. Nós encerraremos no máximo às 8h15. Então, fiquei pensando da gente deixar as perguntas para o final. Não recebi nenhuma pergunta ainda. Então, quem sabe a gente passa para o Sebastian. Eu tô... Desculpa. Eu estou olhando 6:45. Falei, não, tem muito tempo ainda. Não, esquece. Eu errei o lado... Não, a gente Sebastian, faz assim. Passa para o Sebastian, aí umas 8 eu paro e faço as perguntas. Pode ser? Tá bem. Pode falar, Sebastian. Tá bom. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de começar comentando sobre... há poucos dias atrás teve um encontro a Conferência de Agricultura no Goetheanum, um evento que acontece todos os anos, e nessa oportunidade foi um evento organizado junto com a sessão de jovens. E o tema que reuniu agricultores do mundo todo, desta vez foi no virtual, foi o câmbio climático. O título era mais ou menos Como Respirar com a crise climática. E quando o agricultor fala, né, sobre esse tema, né, ele fala, a gente fala da experiência de lidar com isso no trabalho diário, né? E acredito que todos conheçam dentro do movimento agroecológico as várias iniciativas de agricultura, tipos de agricultura que vêm ao encontro de uma nova forma de fazer agricultura. Tudo isso decorrente, né, da necessidade de atender, né, e cuidar a natureza e os ecossistemas. De alguma forma, como humanidade, nós fomos nos afastando disso, né, e chegando a um ponto em que isso se torna um tema relevante. E em parte por isso também que é um tema da agricultura, da relação com a natureza, vem sendo também um tema cada vez mais presente no mundo da pedagogia. Como comentaram no início, eu vim do mundo da agricultura e aos poucos fui me interessando no tema da pedagogia, né, da pedagogia Waldorf. E nessa
nessa caminhada, eu recebi o convite para ser professor de jardinagem da Escola Querência, aqui em Porto Alegre. E o que eu vou contar vem da experiência do trabalho nessa escola, né, que é um, digamos, um lugar específico, né? Assim como na agricultura a gente vê que cada fazenda, cada propriedade agrícola é um organismo diferente do outro e se organiza de uma forma totalmente diferente a outra propriedade, que pode ser menor, pode ser maior. Assim também, cada escola, nas suas particularidades, pode empreender esse caminho com a agricultura, com a relação com a natureza, com a jardinagem de uma forma diferente. O que tem de essência são os princípios, assim como na agricultura existem os princípios, as bases, para a agricultura biodinâmica existe isso também dentro da pedagogia. Então, aqui na escola se viu na necessidade de procurar um espaço próprio e compraram um terreno de 8 hectares na zona sul de Porto Alegre. Um espaço que tem uma característica ainda rural, tá? Muito próximo da cidade, mas que tem uma natureza muito presente, muito exuberante. E então a escola se viu nesse desafio. Então, como conviver e como viver nesse espaço, né? Já não é mais uma escola que só tem sala de aula e um pátio, agora é uma escola inserida num espaço totalmente diferente, numa paisagem rural, podemos dizer. E aí veio também a pergunta de como abordar esse tema, né? Nós temos o currículo, né, que ele tem o seu fundamento, e temos também a jardinagem já dentro desse currículo, inserido de uma certa forma. Então, a partir de experiências iniciais, de organizar o trabalho de uma ou outra forma, fomos percebendo de que precisava de uma abordagem tanto partindo desde o currículo até a agricultura e também desde a agricultura indo ao encontro do currículo, né? E nessa construção se envolveram os professores de classe. Então, toda a escola se envolve nesse processo de, então, como nós podemos nos relacionar com esse espaço, né? E cuidar deste espaço aqui. E isso foi algo muito positivo. Acho que das ideias centrais, né, pelo menos aqui para nós, de integrar esse trabalho tanto do professor de classe junto com o professor de jardinagem e também os outros professores. E essa forma, né, de colocar em prática esse trabalho tem também uma característica que age de uma forma muito linda dentro da escola, né? É um grupo humano, um grupo de adultos se organizando e se dispondo para o trabalho, né? Não é como normalmente acontece, que é o professor de classes com a turma mexendo em algum espaço, na horta, nessa nova nessa nova ideia, né, é o grupo humano se envolvendo dentro desse trabalho e criando as condições para que as crianças possam ser acolhidas dentro desse trabalho. E aos poucos fomos acordando para algumas coisas que acredito que só na prática que elas aparecem realmente como uma ideia, como um conhecimento, né? Por exemplo, o Peter comentou sobre o movimento.
quando a gente pensa, né, na agricultura, pode-se pensar de que é um trabalho principalmente ou essencialmente terreno, né? Mas isso é só uma impressão inicial, né? O trabalho agrícola, ele é um trabalho que coloca o ser humano num lugar de relação com a natureza, né? A partir, por exemplo, do trabalho físico, do movimento, por exemplo, com uma enxada, né? E esse movimento ele pode ser pode ser agitado, né? Ou pode ser também um movimento muito belo e artístico. O movimento do ser humano com as ferramentas pode ser também um movimento belo. Mas isso precisa, como todo trabalho, também de uma prática, de uma relação, né, com a ferramenta e com a terra. E esse trabalho que pode inicialmente parecer mais um trabalho físico do que outra coisa, né, é um trabalho que permite desenvolver uma certa sensibilidade, né? Eu gosto de falar da experiência de trabalhar com enxada e sentir que eu não estou só presente em mim enquanto eu trabalho com enxada, eu estou presente também naquela pontinha da enxada que está tocando a terra. Então, uma parte de mim, ela está lá naquela pontinha, né? E uma parte do que está acontecendo nessa ponta, nesse contato entre o metal e a terra, também está acontecendo, alguma coisa está acontecendo dentro de mim. E nessa relação, eu vou ganhando uma certa sensibilidade. Embora o movimento possa parecer brusco, eu ganho uma sensibilidade daquilo que está acontecendo nesse momento. E essa sensibilidade, né, ao contato com a terra, né, com as plantas ou com os animais, é um dos maiores presentes, né, que essa jardinagem tem para oferecer para as crianças. E um outro aspecto que foi aparecendo também é que no momento em que as pessoas se colocam ao contato com o trabalho com a terra, sendo em um simples canteiro ou sendo um espaço maior, começa a existir uma relação, né, com os reinos da natureza e as suas diferenças e particularidades. Então, o reino mineral passa a ser um elemento com o qual eu convivo no dia a dia e me relaciono com ele no dia a dia, né? As plantas, elas também, elas me ligam de alguma forma com os ritmos cósmicos, que é um tema que a agricultura biodinâmica traz a partir do trabalho com o calendário biodinâmico. E eu começo assim, a perceber uma outra relação com o tempo e com a vida. Começam a vir a meu encontro certas práticas e conhecimentos, né, que ainda hoje existem, mas os quais nós também fomos aos poucos ficando cada vez mais afastados. E na relação com o mundo animal existe algo bem especial que é entrar em contato com o calor de outro ser vivo. Então, cada um desses vínculos, eles são eles têm em essência o cuidado, tá? Digamos, como agricultor a gente não é assim, essencialmente produtor. A gente é produtor, mas não é essencialmente produtor. Como criador de animais também não. Não sou criador de animais. O essencial em cada uma das atividades agrícolas em relação com os reinos da natureza eu sou um cuidador, né? Eu aprendo a cuidar do reino mineral, aprendo a cuidar do reino das plantas, aprendo a cuidar do reino dos animais, né? E é nessa relação de vínculo, de proximidade, de conviver no dia a dia, de ir percebendo aos poucos o que essa terra precisa, o que a planta precisa, o animal precisa,
eu como adulto, por exemplo, vou me interiorizando daquilo que tem em comum esses reinos comigo mesmo, né? E se eu tenho junto comigo vou dizer assim, um conhecimento, né, do que é essa obra de arte do Curriculum Waldorf, eu posso realmente trazer ao encontro esses dois mundos, o mundo da pedagogia e o mundo da agricultura. Então, acho que... bom, assim, outra coisa que seria muito importante comentar é que a Querência não é a única escola que está realizando esse trabalho. Tem várias escolas que estão se adentrando também em ampliar essa relação ou propiciar um maior espaço de relação entre as crianças e a natureza. Tem a escola Turmalina de Paudalho, que a gente chama sempre aqui de Escola Irmã, porque eles trabalham também intensamente, né, nesse entorno educativo. Tem a Monte Azul também, que é uma escola que tem um contexto totalmente diferente, mas que vai ao encontro também dessa iniciativa. E bom, tem grupos de professores de jardinagem das escolas Waldorf também se organizando para poder conversar mais sobre esse tema, trocar ideias, porque existem muitas dúvidas, né, de como fazer essa abordagem. Então, queria dar assim um panorama mais geral do que acontece e aconteceu aqui na escola, e também aí comentar brevemente sobre essas outras iniciativas. E queria deixar espaço para as perguntas, porque já são 8 horas e seria bom também saber se tem perguntas. Muito bom. Muito obrigada, Sebastião. Sim, chegaram algumas perguntas aqui. Só para comentar, eu mandei os trabalhos do professor Sebastião também no chat. Vou mandar de novo antes da reunião acabar. Vale muito a pena dar uma lida, que os trabalhos são muito bonitos. Vamos lá. Aí eu não sei qual de vocês dois vai querer responder, mas eu vou fazer a pergunta e vocês se organizem. O Antônio Tadeu dos Santos fez a pergunta, que é: como não elitizar esta pedagogia e compartilhar com os menos favorecidos? É uma boa pergunta. Procurando caminhos, mas começando a fazer. Se a gente não começa a fazer, a gente não encontra caminho. E, obviamente, a deselitização da educação requer uma mudança de mentalidade e nela nós precisamos trabalhar. Se nós nos aprofundamos no que Rudolf Steiner nos traz a partir da trimembração do organismo social, educação pertence à vida espiritual, cultural da humanidade, diferente da vida dos direitos e diferente da vida de produção de bens. O princípio que rege essa vida da espiritual e da cultural, quando o organismo é saudável, é liberdade. Nesse sentido, educação se torna cada vez mais saudável na medida em que ela vive a partir de doações. E doação para a educação é uma forma de fazer o dinheiro morrer saudavelmente. Dinheiro que não morre mata. Dinheiro que não morre acumula, principalmente na indústria bélica e, hoje em dia, na indústria farmacêutica, e mata. Mata. Então, quando nós estamos falando na elitização,
esse conceito, muitas vezes, ele é pego muito estreitamente. Nós vamos pegar ele de uma forma mais ampla. Mas o mais importante é nos pormos a caminho e a gente encontra um caminho, a gente acha, na medida em que a gente acerta o rumo que a gente quer. Eu não sei se eu respondi, mas eu não vejo nenhuma fórmula pronta, uma receita para ser aplicada. São coisas que têm que ser encontradas conjuntamente com os que trabalham conosco. É uma coisa encontrada conjuntamente. Se vier por algum programa externo que alguém pensou, não vai dar certo. Não vai. Pode ser um programa extremamente inteligente, mas a deselitização da educação é alguma coisa, é parte de um processo social interno. Certo. Muito obrigada, Peter. Próxima pergunta também é do Antônio Tadeu dos Santos. Como implementar a pedagogia Waldorf nas escolas brasileiras? Minha gente, isso não é um passe de mágica. Não existe alguma coisa que... Existe um programinha aí que a gente compra o programa Pedagogia Waldorf. Pedagogia Waldorf não pode ser outra coisa do que um processo de autotransformação. E a autotransformação requer decisão das pessoas de quererem se autotransformar. Não pode ser imposto de fora. Então, eu não acredito que haja assim, planos para a implantação da pedagogia Waldorf na educação. Nós temos que criar sementes e gerar brotos, gerar mudas novas. Assim a coisa cresce. E não é de uma hora para outra também. E tem o perigo, sim, da gente perseverar numa situação de acomodação. Mas aí a pedagogia Waldorf acho que já morreu. Certo. Próxima pergunta, da Thaís. Em algum momento sobre a reflexão do entorno educativo, existe alguma discussão no sentido de aprender também a obter renda e ter autonomia, tanto da escola como do próprio indivíduo? Eu vou falar da escola e tu vai falar da propriedade rural. Começa você, então. Então, isso é essencial na propriedade rural. O trabalho, ele precisa ser respeitoso com a natureza, né? Faz parte dos princípios, por exemplo, da agricultura biodinâmica, mas é agricultura, né? Os princípios estão aí também para ajudar nesse desafio de produzir alimentos de forma sustentável e saudável, alimentos que vão nutrir corpo, alma e espírito, né? Mas no contexto do mundo real, inseridos no mundo real, né? Com tudo que isso significa. Isso na propriedade agrícola. E com relação a uma escola não pode produzir renda, gente. No momento que uma escola começa a produzir renda, ela não está sendo a escola que ela pode ser. A escola tem que viver de rendas de doação. É um investimento que a sociedade faz no futuro. Monetariamente, é um investimento a fundo perdido. Mas olha só o que gera esse fundo perdido. Nova geração que vai assumir o mundo. E se agora uma escola ainda tem que... E como as escolas estão vivendo, e infelizmente isso também limita muito a participação de uma população, da população como um todo, que elas ainda têm que, prover o seu sustento financeiro através da cobrança de mensalidades para quem pode pagar. Isso está doente, gente.
Mas enquanto nós não tivermos uma concepção saudável do que é saúde social, nós vamos viver essa doença. E nós vamos ter programas de educação pública que sempre, Steiner também diz ali, não é, o Estado não tem o que se meter em educação, ele tem que prover que a educação venha para todos. Mas no momento em que o Estado se mete a querer dizer como é a educação, etc., como acontece, a sociedade continuará doente e as necessidades pedagógicas não serão atendidas. Eu posso complementar? Então, esse tema, né, da produção dentro da escola foi uma das primeiras coisas com as quais eu me deparei na escola, como pergunta, né? E eu fui percebendo de que o que é realmente importante nesse trabalho, vou falar assim, agrícola dentro da escola, é o trabalho em si, tudo que envolve o trabalho, tá? E a possibilidade de, nesse trabalho, criar espaços onde as crianças vivenciam a beleza a beleza que pode ser uma horta quando ela é cuidada com carinho. A produção não é um objetivo, né? É um resultado nesse sentido. Porque em prol também da produção, né? A agricultura, no geral, todo tipo de agricultura perdeu a sua diversidade, perdeu o que faz o trabalho agrícola ser realmente sustentável, que é a diversidade, né? Criar ecossistemas diversos. E isso por uma pressão externa, uma pressão que vem a partir da necessidade de produção, né? Então, para mim aqui o trabalho agrícola na escola é principalmente um trabalho de cultivo da paisagem, né? E é um trabalho artístico, é um trabalho com com cunho artístico, né? De como agricultor eu posso criar uma paisagem saudável, diversa, linda, onde as crianças entram e se adentram para ter experiências e vão ao encontro da natureza, né? Então, nesse sentido, a produção passa por um segundo plano. Ela acontece, né? Mas no contexto da escola, o viés eu enxergo como essencialmente artístico. A gente tem mais 2 perguntas, não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Como fazer os professores que estão acostumados com as salas de aula se reaproximarem do espaço externo da escola? É um processo difícil. É um processo porque mentalmente e até sentimentalmente a gente se aproxima logo. Mas os nossos músculos vão dizer, ih, é encrenca. Você não está adaptado a isso ainda. Então, precisa haver uma disposição de querer adaptar-se às exigências que a aproximação do nosso corpo com a Terra faz. A Terra faz exigências ao nosso corpo. E essas exigências são sanantes do nosso corpo. Talvez são as mais sanantes, né? Quantas pessoas hoje vão para a academia para malhar, para botar esse corpo em ordem, mas é um monte de energia gasto para nada, a não ser para pôr o corpo em ordem. E talvez, a partir daí, poder realizar determinadas coisas. Mas o trabalho na Terra já coloca o teu corpo numa situação de fortalecimento e o que você faz ali tem sentido. É energia gasta com sentido. E se nesse sentido ainda não entrar só a questão da produção, de quanto eu vou ganhar, etc., mas da relação que eu posso estabelecer com aquilo que eu estou fazendo, como disse o Sebastian, talvez quando ele usou a palavra arte, isso pode começar a parecer um negócio assim, bom, tá, eles são artistas, não vivem com os pés no chão, né? Mas vivem sim, né? Então, é uma questão de
de entrega. E quando as crianças, isso você talvez pode contar um pouco mais, e você, Gabriela, porque você agora começou também, bom, não é nem presencial ainda, né? Que horror, né? Que horror. Mas, assim, o que já acontece com as crianças pequenas, na experiência da Querência, de outras escolas que estão já nesse caminho, de querer fazer coisa, de querer de estar presente, de não vai, estou cansado, não quero, não. Querem viver, querem viver. Então, essa experiência também, eu gosto de ver ela assim, né? Como cada um de nós, como cada ser humano se vai ao encontro da natureza, né? A maioria de nós fizemos escola, fomos à universidade e acostumamos ter uma relação com a natureza a partir daquilo que a gente aprendeu nos livros, né? Então, muitas vezes a gente vai nos livros antes de olhar para a natureza, né? Sem uma ideia já pré-formada. E algo que é essencialmente da vivência do agricultor e que, embora ele também tenha lido, aprendido, estudado, né, o que vai realmente fazer a diferença e vai guiar ele é o que ele consegue captar em terreno, né, fazendo um buraco na terra, olhando para a paisagem, pegando as coisas na mão. Então, qualquer espaço de natureza é um convite para nós mesmos sermos descobridores e criadores de conhecimento, né? E a natureza na busca, né, de descobrir os mistérios das leis da natureza. E os livros podem sempre ajudar, né? Mas talvez eles poderiam vir num segundo momento, e não sempre no primeiro. Isso talvez nos ajudaria a exercitar uma forma de pensamento, de observação totalmente diferente. Muito bem. Bom, pontualmente às 8h15. A Melanie deve estar muito orgulhosa. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Essa é a segunda parte da minha palestra. Então, a segunda parte da tua palestra vai ser agendada para o dia. Não sei, Peter, isso pode ser uma ideia para o futuro. Eu só queria fazer um rápido merchan da sessão de jovens, só um pouquinho, Peter. Eu vou mandar no grupo, aqui no chat, para quem quiser participar das coisas da sessão de jovens, dos eventos, do grupo de estudo. É só entrar pelo link que eu vou mandar aqui no chat. E Peter pode falar. Não, é só chamar a atenção, porque tem coisas muito interessantes acontecendo nos dias de hoje, né? E uma delas é o que está sendo chamado Economia Donuts, DONUT. E a economia, né, ela deve desenvolver-se, mas não crescer. O desenho da economia. Vão atrás disso. A Economia Donuts, DONUTS, ou DONUT. Já são caminhos na direção de algo de mudança de paradigma, porque com esse que a gente tem hoje não dá mais. Chega. Bom, obrigada, Peter, obrigada, Sebastian, obrigada, Melanie, e todos da faculdade, e a todo mundo que participou, que mandou perguntas no chat. Desculpa não ter dado tempo para responder todas, mas eu mandei o link do grupo de WhatsApp da Pedagogia do Fazer, para quem quiser participar. Aí vocês podem colocar as perguntas lá e essa conversa continua. Vai ter parte 2, parte 3, e vamos pensar nos próximos capítulos. Mas é isso, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Sol, aí pela participação da sessão de jovens. Obrigada, Sopeta, Sebastian.
E para todos, o Peta falou da economia Donut. Semana que vem, o webinar vai ser especialmente na quarta-feira, onde vai se abordar esse tema inclusive. É a empresa Mercur que vai trazer o assunto junto com seu consultor. Mercur é aquela empresa de borrachas, não sei se vocês lembram, bolsa de água quente. Eles têm um trabalho muito vinculado à sustentabilidade, à concepção Donut, e eles vão trazer justamente uma forma diferente de lidar com esse mundo aí das empresas e econômico e social e inclusive de recursos, de que forma que eles buscam essa borracha, onde que eles buscam e como é que eles lidam com essas comunidades onde eles vão buscar a borracha. Então, quarta-feira que vem vai ser no dia 3/3, também às 19 horas. O título é O Mundo que se quer no mundo que se tem. O mundo que se quer no mundo que se tem. Então, é uma tentativa de transformação social, econômica e também de relações. Estejam todos convidados e quem quiser acessar esse webinar, ele fica gravado na Faculdade Rudolf Steiner no site, eu coloquei aí o site, na aba webinar, não hoje, talvez amanhã a gente já consiga daí subir e fica à disposição lá, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Sol, seu Peta e Sebastião. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Posso encerrar, Melanie? Você é a dona aí, né? Agora eu estou no poder do seu Zoom. Tá bom, eu vou encerrar, tá, gente? Aí vai acabar. É Tchau, bom te boa ver, noite. Sol. Também, Melanie, saudades. Beijos. Tchau. Tchau.